pessoal, vocês do segundo ano, a gente estava vendo reações orgânicas e a gente viu reações de adição e reações de substituição para a sua prova. No caso, nós vamos colocar 9 reações. São 4 de adição e 5 de substituição. Falando primeiro das reações de adição, a gente tem que lembrar que são 4. A hidrogenação, que é reação com H2. A halogenação, que é reação com qualquer halogênio. Cloro, bromo, assim por diante. E adição de HX, que são reações com ácidos halogenados. E, por último, hidratação, são reações com água. O mecanismo da reação, mesmo, lembra porque eu falei para vocês que a gente não veria ainda. Mas, o que acontece nessa reação para que ela ocorra? Para uma reação de adição acontecer, para ela existir, o que tem que acontecer é o rompimento da ligação π da dupla. Quando eu romper uma ligação π da dupla, eu vou gerar valências livres naqueles carbonos dos quais eu rompi a ligação. Então, vai ficar algo tipo assim, ó. Esses dois carbonos aqui, ó, passam a fazer 3 ligações cada um. E aí é a hora que entram esses nossos ligantes. Esse H2 aqui, ó, esses 2 hidrogênios vão ser adicionados a esses carbonos que romperam as ligações duplas. Então aqui, ó, eu passo a ter a adição de hidrogênios. Então eu rompi a ligação π da dupla, eu adiciono hidrogênios e formo de um alceno, eu formo um alcano. No caso, esse aqui seria o propeno, eu formo propano a partir dele. A halogenação também, muito simples. Só que, nesse caso, eu coloquei aqui, ó, uma halogenação completa. Muito cuidado. Lembra que quando aparece aquele coeficiente estequiométrico ali, ó, ele vai indicar a quantidade de ligações π que a gente precisa de romper. Nesse caso, se eu tenho 2 mols de Cl2, o coeficiente indica a quantidade de ligações π rompidas, eu vou romper 2 ligações π. Então aqui, ó, vai acontecer o rompimento de 2 ligações π. E aí, naqueles carbonos onde eu rompi as ligações π, vão sobrar 2 valências livres para cada um. Lembrando que aqui, ó, são 2 moléculas de cloro. 2 cloros entrarão em cada carbono. Cloro, cloro, cloro e cloro. Certo? Bom, continuando, a adição de HX, de ácidos halogenados, ácido clorídrico, ácido bromídrico. Para essas reações a gente tem que tomar cuidado, porque para aqui nós temos uma regra de Markovnikov. Markovnikov, Markovnikov, com W, com V, depende da tradução. O que acontece? Nessa reação de Markovnikov, onde eu vou reagir com o ácido halogenado, nós temos que, quando há a quebra da molécula aqui, ó, de HCl, vai ter uma formação diferente de produtos, dependendo de onde o cloro entrar e de onde o hidrogênio entrar. E aí a gente tem que seguir a regra. O que a regra fala? O hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado. O fato aqui de ser cloro, então, regra de Markovnikov. Nessa regra de Markovnikov, o carbono mais hidrogenado é esse carbono da ponta aqui, ó. Vai ser lá onde vai ser adicionado hidrogênio. Então, CH2, CH, CH3. Obrigatoriamente, então, o hidrogênio entra no mais hidrogenado e o cloro no menos hidrogenado. Sai de um alceno formando um haleto orgânico com ligações simples. Na hidratação, a mesma coisa. Quando romper a ligação dos hidrogênios entre H e OH, prevalece a regra de Markovnikov, o hidrogênio tem que entrar no mais hidrogenado. Lembrando que a ligação π da dupla é rompida e são geradas valências livres. Ó. CH3, CH, CH2, e aí o hidrogênio entrando no mais hidrogenado, hidroxila entrando no menos hidrogenado. Esses são os produtos da reação. Então, um resuminho bem breve. Reações de adição com hidrogênio, hidrogenação, rompendo a ligação π e entrando hidrogênios. Halogenação, entrando halogênios, rompendo também ligação π. Dependendo de qual for o valor do coeficiente estequiométrico, ele vai indicar para a gente a quantidade de ligações π rompidas. Isso para qualquer uma reação. Aqui, ó, adição de HX, rompeu ligação π, obedece à regra de Markovnikov, o hidrogênio entra no mais hidrogenado. E na hidratação a mesma coisa,
rompendo a ligação π, o hidrogênio entrando no carbono mais hidrogenado. Essas são as 4 reações de adição. Agora a gente precisa de ver as reações de substituição. Colocar todas elas em aromáticos, eu acho que fica mais simples a gente ver. Lembrando sempre de considerar a dirigência caso exista um ligante no anel. Para as reações de substituição, agora, nós temos um mecanismo diferente. Como o nome já fala, uma substituição, a gente vai precisar de substituir alguém. A substituição ela vai acontecer nos hidrogênios. Eu vou retirar hidrogênios para a entrada de novos ligantes. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui, ó, como que são quebradas essas moléculas e quais são os ligantes que vão entrar nesses compostos, nesses hidrocarbonetos aqui. Lembrando que a gente não vai preocupar por enquanto, nesse nosso resumão, se essas substituições são nucleofílicas, eletrofílicas ou substituições radicalares. Então aqui, ó, nós temos molécula quebrada, bromo e bromo, a molécula de HNO3, OH e NO2, e a molécula de H2SO4, OH e HSO3. Desses compostos, bromo, tanto faz, né? A NO2 e HSO3 são os compostos que vão entrar no lugar dos hidrogênios para ocorrer a substituição. As reações acontecendo na presença de catalisadores e presença de luz, aquecimento e assim por diante. Bom, o que vai acontecer? De todas essas estruturas eu vou retirar hidrogênios. E da mesma forma que eu tinha a regra de Markovnikov lá atrás, aqui eu tenho uma regra dizendo que a saída do hidrogênio do carbono terciário ela é mais facilitada, ela é mais fácil. Então, o ligante ele vai ter uma preferência primeiro pelo carbono terciário. Se não tiver carbono terciário, nós vamos ter uma preferência pelo carbono secundário e, por último, o carbono primário. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que o bromo vai ser... Aliás, o bromo vai substituir o hidrogênio daquele carbono secundário. Lembrando que o carbono primário liga a um outro carbono. O carbono secundário liga a outros 2 carbonos. Então, esse aqui também vai ser primário. O produto dessa reação, CH3, CH, CH3, e aqui entrando um bromo, 2 bromopropano, certo? Aqui, a entrada vai ser do grupo nitro, né? CH3, CH2 e NO2, nitroetano, certo? Lembrando também, importante ressaltar aqui, ó, que no final eu vou ter HBr, né? O hidrogênio que saiu com o bromo resultante. A hidroxila que saiu com o hidrogênio resultante tem a formação de água. E a mesma coisa aqui na reação de sulfonação, o HSO3 entra no lugar do hidrogênio, CH3, CH2, HSO3, esse é um ácido sulfônico, ácido etano sulfônico, e no final de tudo a gente tem formação de água. Hidrogênio mais hidroxila, formação de água. E nós temos as reações que acontecem apenas em aromáticos. Lembrando que todas as reações que estão no quadro acontecem em aromáticos. Mas essas duas aqui, de alquilação e acilação, ocorrem apenas em aromáticos. Não ocorrem em alcanos. Essas reações que acontecem em aromáticos, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o aromático, nesses 2 casos de cima aqui, eles possuem uma certa dirigência. O que seria a dirigência? Esse ligante aqui, ó, ligado previamente ao anel aromático, ao benzeno. E aí a gente tem que lembrar se esse ligante ele é orto para ou se ele é meta dirigente. Lembrando que a primeira posição orto, segunda meta, terceira para. Do mesmo lado, orto, meta e a última sendo sempre para. Bom, tinha aquele macetezinho, né, que os compostos que possuem ligação dupla e tripla são aqueles meta-dirigente e os que possuem só ligações simples são orto-para-dirigentes. E aí é o seguinte, se esse NO2 ele é um meta-dirigente, a gente vai ter que perceber que na reação de substituição, o hidrogênio substituído vai ter que ser o hidrogênio da posição meta. Na reação de alquilação, rompe a ligação entre a parte alcana, né, do radical alquila, com o nosso halogênio. E quem vai entrar na estrutura da cadeia carbônica aqui, ó, lembrando que já tem aquele NO2, é o CH3. Bom, sobrou o cloro, o hidrogênio que saiu daqui, formou HCl lá no final. Então, a reação de substituição vai acontecer. O composto que vai entrar na estrutura do anel aromático é a parte do radical alquila. O
radical alquila substitui hidrogênio, mas não de qualquer posição. Tem que ser da posição meta, porque nós em cima temos um ligante meta-dirigente. Bom, quando esse ligante for orto-para-dirigente, a gente tem que lembrar que nós temos que representar os dois produtos formados. Então, o produto substituído da posição orto e o produto substituído da posição para. Da mesma forma, rompe a ligação entre o carbono, no caso entre esse metil aqui e o cloro, e o metil entra na cadeia carbônica, que já tinha aqui, ó, desse nosso tolueno, metilbenzeno, né, aquele CH3. Eu vou substituir na posição orto e vou substituir na posição para. Bom, cloro mais os hidrogênios que saiu, eu tenho HCl. Olha só, esse é o orto de metilbenzeno, esse é o para de metilbenzeno, ou 1,2 de metilbenzeno e 1,4 de metilbenzeno. Ok? Lembrando aqui então, a reação de halogenação produz haletos orgânicos, as reações de nitração produzem nitrocompostos, reações de substituição produzem ácidos sulfônicos, alquilações produzem hidrocarbonetos. Lógico, se não tiver o dirigente, né? No caso, o dirigente aqui é um NO2, então vai produzir um nitrocomposto. Mas, caso eu não tenha dirigência, produz hidrocarbonetos, que é o caso da segunda reação. E por último, a acilação, a reação com esses derivados de ácido carboxílico. Rompe aqui, ó, a ligação entre o carbono e o cloro. Nesse caso eu não tenho nenhum dirigente, ó, então vou substituir qualquer hidrogênio onde eu quiser. A parte acila, o radical acila, que seria esse aqui, derivado do ácido, entra na estrutura da cadeia carbônica. Saiu o cloro, saiu o hidrogênio, forma HCl no final. Lembrando então que a reação de acilação, ela produz cetona. E o único caso onde a reação de acilação não produz cetona é quando esse radical acila, ele é formado por apenas um carbono, porque entraria um carbono só nessa estrutura do anel aromático, carbonilo na ponta da cadeia, deixa de ser cetona e vira aldeído. Mas então, como são dois, continuam produzindo cetona. Então, reações de adição, rompendo ligações π das duplas e das triplas. Lembrando que o coeficiente do ligante determina pra gente quantas ligações π vão ser rompidas. Hidrogenação, halogenação, adição de HX e hidratação são as 4 de adição. De substituição, halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação de Feldkafs, né? Bom, essas são todas as reações. Não esqueçam de olhar, não coloquei aqui porque ficou meio sem espaço, mas no seu caderno tem quais são os ligantes meta-dirigentes e quais são os ligantes orto-para-dirigentes. Então, aqui eu acho que você vai conseguir, com esse resumão muito breve aqui, fazer toda a sua prova. Ok?